Quando Jesus ainda estava falando ao povo, sua mãe e seus irmãos chegaram. Ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele. Então alguém disse a Jesus: olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, querem falar com o Senhor. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Respondeu Jesus. Então apontou para os seus discípulos e disse: vejam, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está no céu é meu irmão, mãe, irmã e mãe. Deus nos abençoe nessa leitura. Mateus capítulo 12, os últimos 4 versículos, 46 a 49. E para nosso pensamento, este último versículo: pois quem faz a vontade de meu Pai que está no céu é meu irmão, irmã e mãe. É a hora que vemos de novo a Igreja de Jesus Cristo. Não como um prédio ou templo, e nem como uma instituição, mas sim como família, a família una de Jesus Cristo. Jesus nos deu a carta patente para esta função da igreja, a igreja como a família, aqui em nosso texto bíblico. Aconteceu, como Mateus diz em este capítulo 12, que um certo dia Jesus estava ensinando, e quando foi ensinando com seus discípulos e os outros, quando ele foi interrompido pela alguém puxando a sua manga, e o mensageiro lhe trouxe a seguinte palavra, esse versículo 47 de Mateus 12: olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e eles querem falar com o Senhor. Bem, aqui nós temos um conflito tão comum, tão humano e tão universal. Eu acho que acontece toda hora. É o conflito entre amor a Deus e amor à família da gente. Muitas vezes os dois estão em tensão. Até posso dizer, quase sempre estão em tensão. Amor a Deus e amor à família da gente. Com certeza, Maria foi lá para ajudar Jesus. Ela foi lá para socorrê-lo, como tinha feito em outras ocasiões. Marcos nos diz como aconteceu numa vez em Marcos 3:20. Aconteceu o seguinte: quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se juntou de novo, e era tanta gente que até os discípulos, e ele e os discípulos não podiam nem comer por causa da multidão de gente. Então os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas diziam que ele estava louco. Bonito, não acha? Algumas pessoas diziam que Jesus estava louco, e imediatamente Maria foi com os outros parentes para protegê-lo. Também para preparar almoço, porque a multidão era tão grande que nem dava para ele e os discípulos comerem. Mas de qualquer forma, aqui em nosso texto, a interrupção de Maria e os seus irmãos era uma interferência no seu trabalho. Era uma interferência na sua vida. Eles estavam mexendo demais lá quando ele estava no meio do seu ministério.
Jesus foi feito para o mar aberto. Mas parece para Maria e seus irmãos, eles queriam segurar Jesus no seu lago pequeno. Então por isso Jesus respondeu nesse versículo 48, dizendo: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Imediatamente ele deu a resposta de sua própria pergunta, usando o nosso texto bíblico. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está no céu é meu irmão, irmã e mãe. O significado disto é claro, mas é muito difícil para a gente aceitar o que ele está dizendo aqui. Até o que eu vou dizer parece uma heresia. Mas o significado é o seguinte: laços espirituais têm precedência sobre os vínculos de sangue. Posso dizer isso de novo? Isso não choca você? Laços espirituais têm precedência sobre os vínculos de sangue. É duro demais isto, não é? Como pode ser? Bem, é claro que jamais podemos ver estas palavras de Jesus Cristo justificando o desprezo para nossa própria família, especialmente para nossos pais. Pelo contrário, por exemplo, os fariseus, alguém outra noite disse que eu gosto dos fariseus, acho que gosto, viu? Fala sempre bem deles, não é? Porque a gente é bom fariseu mesmo, não é? Então deve ser por isso. Mas os fariseus, eles eram bem brasileirinhos, porque eles tinham um jeitinho em tudo, viu? Por exemplo, eles usavam um meio de evasão para fugir de sua responsabilidade para com seus próprios pais. E Jesus os repreendeu com toda a sua força nesse negócio de dar um jeitinho do fariseu. Vamos ler Marcos 7, começando com o versículo 9. Jesus falou para os fariseus: vocês conseguem sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus, para seguir os seus próprios ensinos. Pois Moisés ordenou: honre seu pai e sua mãe, e disse também que veja morto aquele que falar mal de seu pai ou de sua mãe. Mas vocês ensinam o seguinte: se alguém tiver recursos para ajudar o pai ou a mãe, mas dizer que dedicou esses recursos como oferta a Deus, neste caso, ele não tem mais obrigação de ajudar o pai ou a mãe. Assim, vocês não dão valor à palavra de Deus, trocando-a por ensinos que passam dos pais para filhos. E vocês fazem muitas outras coisas como esta. Nesta palavra, o raciocínio enganoso dos fariseus foi exposto por Jesus. É o seguinte: uma pessoa podia ter reservado uma certa verba para seus velhos pais, assim obedecendo direitinho a letra da lei. Vamos lembrar que o mandamento honra seus pais era principalmente você tomar conta dos seus velhos pais financeiramente quando eles eram velhos. Hoje em dia, nós esperamos o INPS fazer isso, não é? A sociedade, o governo fazer. Mas para o bom judeu, honrar seus pais era tomar conta dos velhos financeiramente na sua velhice. Bem, mas a turma era bem vivo, é? Então a turma dos fariseus, eles simplesmente declarando que este fundo que eles tinham
guardado para os velhos pais na sua velhice, de repente nós dedicamos este fundo a Deus. E deste jeito seus pais não podiam mais tocar no próprio dinheiro deles. Que esperteza, hein? Simplesmente dedicamos tudo a Deus e tchau para os velhos. E a consciência da gente fica limpinha, não é? Porque tudo é dedicado a Deus. E foi isso que Jesus reprovou tão fortemente. Porque ninguém, mas ninguém mesmo, deve ser e pode ser indiferente à sua própria família. Jesus sempre defendia esta posição. E nós não vamos usar o que eu falei aqui dos vínculos de sangue, não são tão fortes como os laços espirituais, para justificar nada disto. Numa outra ocasião, lá na hora da crucificação, Jesus olhou da cruz e viu a sua família, como dizer, a sua família imediata, representada em Maria, sua mãe. Mas também Jesus, olhando da cruz, viu sua família mais ampla, representado na pessoa de João. E ele incumbiu a João tomar conta de sua mãe. E a ênfase maior em nosso texto hoje é que Jesus também tomou providências para a sua família unida da fé, que somos nós hoje. Foi assim que a igreja entendeu estas palavras de nosso texto durante os séculos, porque foi ela, a própria igreja, quem as guardou para nós. Pois quem faz a vontade do meu Pai que está no céu é meu irmão, irmã e mãe. A igreja como família. Existe no Novo Testamento muita linguagem da família. Mulheres e homens são sempre chamados no Novo Testamento irmãs e irmãos. E certamente é a intenção de Deus que nós sejamos aqui na Igreja Metodista de Asa Sul, nós sejamos uns para os outros como irmãos e irmãs na fé. Por isso, a Bíblia fala da igreja como a família de Deus. O apóstolo Paulo, em Efésios 2:19, falou o seguinte: agora vocês são cidadãos que que pertencem ao povo de Deus. Vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família de Deus. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está no céu é meu irmão, irmã e mãe. E vocês sabem, a igreja tem servido exatamente isso durante os séculos como uma imensa família. Mas é tão difícil para nós hoje entendermos isto. Então deixe-me tentar explicar. Desde a infância, você como eu, nós fomos ensinados que a nossa fé é pessoal, não é? Claro que é. Porque se não é pessoal, não funciona mesmo. Que nossa fé é solitária entre eu e Deus. Que nossa fé em Deus é individualista. E estas são ideias que não cedem facilmente, não. São ideias resistentes. Porque o Velho Testamento da Bíblia não conhecia nada de uma religião solitária. Os hebreus eram sempre uma comunidade do pacto divino. Os hebreus eram essa comunidade da promessa de Deus. Por causa disto, a Bíblia não está dividida em a primeira parte
e a segunda parte. Porque um relacionamento testamentário existiu entre Deus e o povo ligados a Ele pela fé. No protestantismo, a igreja tem sempre sido suspeita. A igreja tem sido algo que a comunidade dos crentes apenas tolera, não é? Aguenta. Para nós, os protestantes, a única ação autêntica do Espírito Santo de Deus acontece entre a alma e Deus. A igreja eletrônica ou elétrica que invade nossos lares, na pessoa de pessoas como Rex Humbard, James Swagger, antigamente era o Bispo Roberto e os outros. Esta igreja elétrica sabe muito bem disso sobre nós, os protestantes, porque eles exploram exatamente isto. Eles exploram isto criando crentes da sala de estar, criando crentes sem igreja nenhuma, criando crentes solitários, criando crentes espectadores. Mas ninguém compreendeu isso nas Escrituras Sagradas. O salmista gritou, Salmo 27:10, o seguinte: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Mas como? Como é que o Senhor me acolherá? Por meio da comunidade, naturalmente. Deus sempre usa a gente para alcançar a gente. E Ele não tem outro jeito, não. Uma senhora de 27 anos de idade foi falar com seu pastor e ela confessou o seguinte: eu sempre tenho vivido a vida cristã na presunção que somente com meus esforços, em união com a ajuda de Deus, pudesse eu enfrentar com sucesso a vida. Mas agora tudo isto tem acabado. Finalmente eu cheguei à conclusão que eu e Deus não podemos viver sozinhos, não. Ambos precisamos dos outros. Que declaração bonita esta dela, não é? Cheguei à conclusão finalmente que Deus e eu não podemos viver sozinhos. Ambos precisamos dos outros. É isso mesmo. Você necessita dos outros para receber a ajuda de Deus. Tá bom? E também Deus precisa dos outros para transmitir esta ajuda. A igreja é família. Você sente isso? Somos uma família aqui em Asa Sul, hein? A igreja é família. Eu acho que somos. A igreja não é apenas o templo, faz parte, o prédio que é lindo, onde nos reunimos para fazer coisas individuais juntos. Não. Nós estamos juntos na igreja hoje, não acidentalmente, mas nós estamos reunidos juntos aqui na igreja de Asa Sul intencionalmente, necessitadamente. Isso é o central para a nossa fé. Olha, gente, é indispensável que nós sejamos cercados de pessoas aqui na família da igreja, pessoas que nos aceitam e nos amam como nós somos. É absolutamente indispensável, gente, que nós sejamos cercados de pessoas em que confiamos. Sejamos cercados de pessoas em que nós podemos ser honestos, sinceros, íntimos, sem a necessidade de tentar fazer jogos psicológicos.
E quando nós começarmos a ver os outros como pessoas que Deus nos tem dado como presente, vocês são um presente de Deus para mim, e eu sou para vocês também, viu? E quando nós começarmos a ver que os outros, todos nós aqui somos dons de Deus, uns para com os outros, então assim nós podemos expressar nosso amor a elas, mostrando interesse, mostrando cuidado, atenção, afirmação, mostrando o seu valor real. A família una de Jesus Cristo é a igreja. Nós lembramos hoje mais de Jesus Cristo de qualquer outra coisa, por causa de seu amor. E nós podemos amar uns aos outros, porque Ele nos amou primeiro. Mas nada disto é fácil, viu? Não é nada fácil porque, sabem, ninguém escolheu ninguém aqui nesta congregação. Eu posso ser honesto e dizer que eu nunca conheci nenhuma igreja, ou pertenci ou servi em nenhuma igreja como pastor, em que eu teria escolhido todos os membros. Não, nem 100%, não. Sempre tem algumas ovelhas que eu fico olhando de longe. O negócio é difícil, não é? Mas há uma promessa, no fim de tudo, da qual o apóstolo João fala no último livro da Bíblia. João disse o seguinte: não vi nenhum templo na cidade, nenhuma igreja, ele não via, porque o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem de lua para iluminá-la, porque a glória de Deus brilha sobre ela e o Cordeiro é a sua luz. Os povos do mundo andarão na sua luz, e os reis da terra vão lhe trazer a sua glória. Apocalipse 21, 22. Um dia, vocês sabem, os reis da terra vão levar a sua glória até a cidade de Deus. Mas até chegar este dia, nós temos a igreja, não é? Nós temos o povo da terra trazendo algo menos do que a glória, a igreja. Eles trazem as crianças que choram, incluindo a minha netinha, não é? Eles trazem sapatos que guincham e sujam o chão. Eles trazem os narizes que correm. Eles trazem as ideias que são fixas. Eles trazem os maneirismos desagradáveis até as maneiras rudes. Nós encontramos aqui na vida da família una de Deus, que é a sua igreja, alguns animados, alguns egoístas, alguns cheios de si, rígidos, alguns querendo impor suas ideias nos outros, e encontramos outros que são desanimados e deprimidos, outros que são fracos e frustrados, uma variedade imensa da gente necessitada. E a igreja é esta multidão de gente necessitada.
cada um em sua própria viagem de egoísmo. Assim é a nossa família. Assim é a família una de Jesus Cristo. Assim é a igreja dele. Aqui estamos hoje. Não estamos aqui para refazer os outros, não. Mas deixar os outros crescer, cada um crescer. Eu dou graças a Deus, nossa querida Igreja Metodista, em particular vocês, o povo desta família de Asa Sul. Durante estes anos a gente está aqui juntos, vocês deixaram a gente crescer muito, viu? Eu acho que eu sou 180 graus diferente do pastor que chegou aqui. Mas é por causa do ambiente em que nós podemos crescer, ser aceito pelos outros do jeito que nós somos. E vocês sabem que em cada família é preciso muita paciência, não acha? Muita compreensão. Em cada família é preciso muito perdão, muita aceitação dos outros como eles são. A qualidade de nosso relacionamento é determinado por aquilo que nós temos em comum, determinado pela nossa lealdade uns aos outros. E a lealdade tem que ser central e não marginal entre nós. Isso outra vez eu adoro a Igreja Metodista. Nós somos uma igreja pluralista, quer dizer, não temos que concordar em tudo, não, gente. Mas nós temos que ser leais uns aos outros, tá bom? Isso mesmo. Ser leal. Ser igual não temos que ter, graças a Deus, né? Mas ser leal. Existe um certo companheirismo no jogo de futebol entre os torcedores do mesmo clube. Mas não há um nível penetrante de lealdade entre eles, não. Eu acho que a pior coisa do mundo é ser técnico de clube de futebol, né? Só tem que perder um jogo. Não há nada de lealdade, não. Duas pessoas podem sentir uma certa afinidade porque elas ambos gostam de uma certa música, porque gostam da mesma comida ou da mesma política ou da mesma recreação. Os trabalhadores numa certa firma ou os membros de um certo clube social, mesmo que tenham muito em comum, não são uma família, não. Mas na Igreja de Jesus Cristo nós somos, viu, gente? E se não existe família entre nós aqui hoje, realmente não existe igreja. Na Igreja de Jesus Cristo nos reunimos ao redor da lealdade mais fundíssima que a vida humana conhece. Por isso, a família de Jesus Cristo, a família una, acontece aqui em nosso meio. Estamos aqui hoje para isto. E eu espero que a qualidade de nosso relacionamento alcance as alturas celestiais. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está no céu é meu irmão, irmã e mãe. Ó Pai, te agradecemos por pertencer à tua igreja e
a família do Senhor. Ajuda-nos, como nunca, Pai, e ter uma visão da comunidade do que pertencemos. E nessa hora de tomar os elementos da tua ceia, ajuda-nos de reconhecer estes laços espirituais que nós temos uns com os outros. Oramos em nome de Jesus. Amém.